A palavra de Deus, ela é séria. Nós temos que interpretar a palavra de Deus com total seriedade. E quando eu vivi essa experiência, foi uma experiência terrível para minha vida. Quando eu sofri esse estrupo espiritual, demoníaco com os demônios, quando eu passei por essas experiências, aonde houve ali obras satânicas, infernais, Satanás, aonde o diabo achou que podia roubar meu corpo, aonde eu sentia o meu corpo como se tivesse o corpo de uma outra pessoa. E graças a Deus, Deus me libertou das trevas para a luz. Ele me arrancou das garras da morte, me arredou daquela vida de perdição, me trouxe para isso. Esse estudo aqui, que eu vou concluir com você, você vai ler comigo. Sim e não no mundo do talvez. Que a vossa palavra seja sim, sim, não, não. Tiago 5,12. O pensador iluminista Voltaire, dos séculos passados, já dizia antecipando já os dias atuais, que o segredo de aborrecer é dizer tudo. Lendo artigos publicados em uma conhecida rede social em que pessoas esclarecidas ironizavam a presença crescente de colunas religiosas nos jornais e na internet. Fiquei com a nítida impressão de que realmente Voltaire tinha razão e que a Bíblia, séculos antes dele, tinha mais razão ainda. Pode parecer estranho evocar justo Voltaire para defender um princípio calcado na fé. Ele que virou erroneamente um ícone do ateísmo contemporâneo sem jamais ter sido ateu. Mas calma, chegaremos lá. Vemos dias em que pensar e falar o que se pensa com clareza ainda se tornará crime inafiançável. A predominância do chamado politicamente correto impôs a todas as relações de sociedade uma espécie de zona cinzenta, onde o certo e o errado, o verdadeiro e o falso, o claro e o escuro simplesmente não existem. Nenhuma verdade absoluta, e afirmar com clareza suas convicções soa ofensivo e arrogante. O teólogo francês Taylor de Chardin, num tratado filosófico que vale por uma profecia, costumava falar da sociedade da convergência, onde todos os antagonismos são diluídos. Fez tempo que, na política, alianças entre ex-inimigos ferozes já não surpreendem mais ninguém. É a dialética de Antônio Gramsci, num estado mais que avançado, onde as pessoas são capazes de chegar à síntese, antes mesmo de ter uma tese e uma síntese. O resultado disso é que a metafísica dominante na sociedade produziu a ideia de que não há verdades a ser defendidas e que tudo depende do ponto de vista de cada um. Num mundo onde o absoluto não existe, tudo é permitido. Menos, obviamente, afirmar suas convicções e a sua fé de forma clara, pois no dizer dos nossos dias isso é coisa de fanáticos. Entretanto, mesmo em meio a este ambiente turvo, onde dizer o que se pensa é inconveniente e desaconselhador, totalmente desaconselhador, ao que estamos a ler, na parte aqui diz, desaconselhador, a Bíblia continua nos asseverando a urgência de pensar, agir e falar com clareza, sim, sim e não, não. No que diz respeito à ética, valores e amor ao próximo, não admite a confortável desconversa do talvez. É possível que uma opinião baseada na fé, numa sociedade desacostumada desses referenciais, possa parecer inconveniente e desagradável para muitos. A moda é não se comprometer, não defender suas ideias com excessiva clareza. Entretanto, por acreditarmos que a fé cristã é uma verdade que vale a pena ser defendida e vivida, permanecemos na vossa missão de ministros, muito bem definida no dizer do Arambino Martim Buber: confortar os aflitos e afligir os confortáveis. Acreditamos muito nisso. No capítulo 3, ele veio ao seu encontro. Aqui Jesus toca no interior do rude pescador a mandar lançar as redes. E esses textos nos falam do senhorio de Cristo sobre os nossos sentimentos. Aqui nós vamos falar sobre quando descartados se tornam indispensáveis. Procura vir ter comigo depressa. Somente Lucas está comigo. Toma também contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Até que ponto erros
e fracassos podem marcar a vida de uma pessoa, eu faço essa pergunta pra você. Até que ponto, veja bem, até que ponto erros, fracassos podem marcar a vida de uma pessoa? Aí você vai pensar nos maiores erros. Pensa nos maiores erros, nas maiores pelejas, nas maiores lutas, nos maiores fracassos vividos que você viveu na sua vida. Procura focar em tudo isso. Faz assim, examine depois o homem. Faz um exame. Entendeu? Você tem um segundo pra fazer o exame. Faz mesmo. Faz um exame assim, geral, basicamente. E pensa em todas as coisas que te trouxeram dores, que marcaram a tua vida, que te trouxeram realmente marcas sobre-humanas. Olha bem o que diz. Até que ponto erros, fracassos podem marcar a vida de uma pessoa? Uma pergunta. Quantos seres humanos talentosos perderam oportunidades preciosas e tiveram as portas do sucesso fechadas diante de si por causa de uma falha do passado? Sempre lembrada como motivo para negar uma nova chance. Marcos é um personagem bíblico raramente mencionado justamente porque sua história pessoal carrega uma marca muito parecida com a de muitos de nós. Nos dias atuais, as escrituras trazem informações esparsas. Um versículo aqui, outro ali, sobre sua vida, Viveu sua infância e juventude vendo cristãos da igreja primitiva, reunindo-se secretamente na casa de sua mãe Maria, em Jerusalém, onde chegou a ver Pedro, o apóstolo. Chegaram depois de ter sido libertado milagrosamente da prisão, Atos 12:12. Empolgado com a nova mensagem, foi eleito pela igreja de Jerusalém para acompanhar Paulo e Barnabé em suas viagens missionárias. Como auxiliar, Foram a Antioquia, Chipre, Pafos e outros locais onde Deus operou muitos milagres. Mas quando ia a Perge da Panfilha, João Marcos repetidamente abandonou a equipe e voltou para Jerusalém. Marcos 13:13. Medo? Decepção? Algum ataque de fúria típico de um jovem imaturo? A Bíblia não dá maiores detalhes. O fato é que, por causa de seu erro, as portas da vocação missionária pareciam ter se fechado para ele. Paulo, o grande missionário, deixou bem claro que não pretendia mais contar com a campanha daquele jovem irresponsável em suas viagens, a ponto de romper com Barnabé, quando este sugeriu dar uma segunda chance a João Marcos. Barnabé pagou o preço de não caminhar mais com o grande apóstolo, para apostar no discipulado de um jovem inexperiente e que já tinha vacilado gravemente. Após a separação entre Paulo e Barnabé, não ouvimos mais falar de o quê? De João Marcos, já que a narrativa passa a acompanhar as viagens de Paulo e Silas. E ocasionalmente, Lucas, no entanto, na última carta que Paulo escreveu, a segunda epístola de Timóteo, o velho apóstolo preso e prestes a morrer decapitado, reclama que todos os abandonaram e pede que Timóteo vá vê-los depressa. E com uma recomendação, traze-me também a João Marcos, porque me é útil para o ministério. Haviam-se passado muitos anos desde que Barnabé preferiu se afastar de Paulo para apostar em um jovem marcado por um ato de indisciplina. Não sabemos que lugares Barnabé e João Marcos visitaram, que dificuldades enfrentaram, mas seja como for, o gesto daquele homem que preferiu apostar em um jovem desacreditado valeu muito a pena, pois anos depois, justamente o apóstolo que o havia descartado agora dizia que ele era útil para o ministério, para Cristo e para ele mesmo. Será que hoje escrevo para um João Marcos? Quem sabe o leitor desta crônica saiba bem o que é ser descartado por um erro grave, uma falha inominável, um pecado. No entanto, para Paulo, que o condena com veemência, Deus vai levantar um Barnabé para o ajudar a crescer. Em um dia, quando você menos esperar, os Paulos que te condenaram vão reconhecer que você é útil e especial. Na próxima parte, nós vamos falar sobre como lidarmos com a inveja alheia. No próximo vídeo, eu vou falar a respeito da inveja alheia. Eu vou estar tratando e relatando em detalhes para você sobre os sentimentos disso. Então, entra aqui. E se você está gostando, se inscreva, ative as notificações, dê o like de vocês. E eu espero realmente que vocês estejam gostando e vem comigo.